Perfeito, pronto. Então, pessoal, bem-vindos. Esse é o nosso primeira mentoria em grupo. É algo que a gente decidiu incorporar dentro do radar do negócio por uma série de fatores, né? Além dos fatores de poder passar um conteúdo para mais gente, um conteúdo que é importante. Esse é o primeiro conteúdo que a gente está passando. Cada mês nós vamos ter um assunto direcionado para as maiores dificuldades, para as maiores necessidades aí dos nossos clientes, com que a gente vai percebendo durante a execução do radar com os clientes, tá? Provavelmente a gente vai ver um aumento aí da participação também com o passar do tempo, né? Porque as novidades vão se inserindo aos poucos. E hoje a gente vai falar de uma questão que é fundamental na minha percepção, eu que vou desenvolvendo a metodologia, né, ao longo da aplicação com vocês, né, como qualquer produto ou serviço, aí a gente está em constante evolução, os feedbacks de vocês nos servem e as nossas percepções também nos servem para ir melhorando, alterando algumas questões, né? E um ponto que eu achei muito importante, já venho achando muito importante a gente conversar, é a gestão da rotina. Quando a gente diz gestão da rotina, nós estamos falando de tudo aquilo que envolve você conseguir não somente estruturar, mas principalmente aplicar isso de verdade no dia a dia. E aí que está a grande dificuldade que a gente vai vendo, não só com nossos clientes, mas que a gente vai vendo e entendendo a partir das consequências que a gente vê no mercado, com conhecidos, com as pessoas que nós seguimos aqui dentro do Antifrágil para aprender mais, né? E vocês têm que entender uma coisa que eu quero passar para vocês. Apesar dos negócios serem diferentes, apesar das características das empresas serem diferentes, os mercados, setores específicos, os problemas das empresas, eles não são de raiz, tá? A raiz, ela depois se pulveriza para consequências. As consequências são milhões e milhares. Elas vão depender do seu cenário, as consequências vão depender daquilo que você está fazendo, da característica do teu mercado, situação política, econômica, 1 milhão de fatores que vão gerar 1 milhão de consequências diferentes, tá? Agora, a raiz, a causa dessas consequências, elas são muito similares ou iguais e não são complexas, elas são simples. E aí, vamos bater num conceito importante. Simples não significa que é fácil ou que é tranquilo de resolver. Qual que é, eu falo isso, já falei em treinamento, já falei com clientes, qual que é a pior função do engenheiro? Eu sou engenheiro, eu sei que tem alguns outros engenheiros aqui também são clientes nossos. Qual é a pior coisa que o engenheiro vai ter que fazer? Assim, pior no sentido de mais difícil. Simplificar. Lidar com tentar simplificar alguma coisa ou realizar alguma coisa de forma simples. Porque o ser humano, ele é fantástico de executar as coisas na moda qualquer jeito. A moda qualquer jeito, ela é complexa. Ela é cheia de jeitinhos, cheia de percalços, cheios de é, variáveis de se acontecer isso, vamos para lá, vamos para cá, e daí eu improviso, altero. E é essa maneira que a maioria das pessoas lidam com a sua vida profissional, não somente como empresários, mas no mundo corporativo, tá? Quem já teve experiência em mundo corporativo, em empresa, trabalhando para a empresa dos outros, seja pequena ou seja grande, vai ter notado isso daí. E para quem trabalhou em empresa grande, vai enxergar isso muito claramente, né? Eu trabalhei em empresa com 20 mil colaboradores global, né? Mas a gente estava em usinas que tinham 1.500, 2.000 funcionários, liderança 60, 70, 80 líderes. E a desorganização e a complexidade como causa de não conseguir fazer o que é básico, mas que é simples, mas por ser simples exige uma disciplina, a criação dos hábitos é gigantesca. O que mata muitas das empresas? A complexidade desnecessária. A complexidade que nós, empresários, inventamos porque não temos capacidade de seguir uma rotina, de criar a rotina e depois a parte mais complicada,
no sentido de fazer, né, que é executar essa rotina. A gente vive isso nas nossas empresas, a gente vive isso aqui dentro. Não só com a parte da metodologia, mas essa aqui é uma empresa que oferece metodologia, trabalha com as pessoas com uma metodologia que foi criada para ajudar os empresários, mas também é uma empresa que tem que ser sustentada, também é uma empresa que tem aspectos comerciais, também tem uma empresa que tem processo de gestão de pessoas, processo de gestão financeira e assim por diante. E a gente enxerga isso aqui dentro, como a gente passa pelas pessoas que tem que fazer, nós mesmos, pela dificuldade de conseguir seguir uma rotina. Isso é o segredo de sucesso. Se vocês forem em qualquer tipo de. Pegar para ver, conversar com gente que vocês conhecem, de empresas de sucesso, com gente que vocês gostam de escutar, né? Tipo os Flávio Augustos da vida, Thales Gomes da vida, eles vão falar essa mesma mensagem para vocês. O negócio, o sucesso está na execução do dia a dia da rotina que você criou. É fazer uma rotina bem feita, primeiro montar ela. E já vamos dizendo que a parte mais fácil é montar uma rotina. Todo mundo senta aí na cadeira e em 2 horinhas monta a sua rotina. O problema é fazer. E o problema que eu digo é aí que exige a força de vontade. E ser empresário é força de vontade. Ser empresário eu acabei de fazer todas as minhas atividades do dia a dia para o meu cliente. Agora eu ainda tenho que fazer as minhas da minha empresa. Ainda tenho que fazer um financeiro, ainda tenho que fazer uma proposta comercial, ainda tenho que fazer um contato com clientes ou avaliar o WhatsApp da empresa. E aí que está o segredo do sucesso. Essa capacidade de fazer esse mais 1 milhão de coisas além daquilo que você faz para o cliente. Tá? Gabriela vai deixando o pessoal entrar aí na reunião. E qual é a mágica, maravilhosa ferramenta ou a solução para conseguir isso? Gestão da rotina. Compra uma mentoria de 50 mil reais do G4. O que os caras vão te ensinar? Gestão da rotina, execução da rotina. Então, a gente vê isso e entende isso dentro do antifrágil, entende isso é um pilar base, tanto que a primeira coisa que todos vocês começam, gestão da rotina. Vamos conhecer a rotina de vocês para entender o que estamos fazendo e perdendo tempo. O que está fazendo a gente ser ineficiente. Onde a gente está queimando o bem mais precioso que a gente tem em termos profissional e de vida, que é nosso tempo. E quando eu queimo esse tempo, é que começa a tal da correria, tá? Deixa eu passar o slide, conferir se eu consegui, se mudou a tela, mudou. A gente está fazendo a primeira vez. Então tá, vamos começar aqui com o conteúdo. A apresentação, ela é simples, direta, ela não é de enrolação. Aqui o negócio, um dos objetivos das nossas mentorias é passar para o máximo de gente possível ao mesmo tempo mensagens importantes para que vocês continuem ou tenham sucesso, mudem certos aspectos dentro da vida empresarial de vocês, da vida profissional de vocês, para que comecem a ver as coisas dar ou mais certo do que está dando, ou comecem a mudar o que não está dando certo, tá? E aí vem o tal da correria. Né? A gente vai falar muito, e eu sempre vou falar para todo mundo que tem a mentoria comigo, né? Ou que eu converso de alguma maneira, que a tal da correria não é azar, tá ali, ó. Não é. A correria é sintoma de algo que você está fazendo errado. Não significa que um dia cheio de coisas para fazer com a impressão de estar corrido, ele é errado. Não. Se está bem organizado, se você está cumprindo a sua rotina, se você conseguiu estabelecer e na tua rotina tem um monte de coisa para fazer, você vai sentir o dia trabalhoso, corrido, cansativo, que é o normal aí de um empresário chegar no dia final cansado, mas aí a gente tem que tentar entender e tentar direcionar para o nosso dia a gente chega cansado de fazer tanta coisa útil e que vai dar resultado, que é o contrário de eu chego no final do meu dia cansado e que nem tá esses quadros aí. Porque eu fiquei o dia inteiro ocupado, resolvendo urgência o tempo inteiro,
deixando a atividade que era importante para depois porque eu fui interrompido, eu me deixei interromper, eu parei para fazer uma coisa, ou eu caí num gatilho de alguma coisa que me distrai. Isso é muito importante, né? Vem um trabalho muito de autoconhecimento junto com a criação de uma gestão da rotina, né? Quais são as coisas que são gatilho para eu parar de fazer o que é importante e perder o meu dia? Tem gente que entra em gatilho e perde a semana, tem gente que entra em gatilho e perde um mês, tem gente que entra em gatilho e perde anos, né? Então, assim, esse autoexercício, né? Vou dando exemplos da minha vida real. Então, assim, eu tenho coisas que eu gosto de fazer do meu passado. Eu jogo um computador, um videogame de computador volta e meia. Né? É algo que eu gosto de fazer. Gatilho meu. Se eu começar, eu não consigo parar. É difícil de eu conseguir parar. Eu me entretenho, fico horas. Se eu sei qual é o meu gatilho, né, eu estou dando um exemplo banal, porque é isso que vocês têm que buscar dentro da rotina e da especificidade de cada um de vocês. Se eu sei que esse é um gatilho meu, qual é a solução? Não começa. A regra é: só começo a hora que eu puder ir, sem prejuízo profissional, pessoal, até a hora que eu quiser. Em cada pequena coisa que são gatilhos para vocês jogar a sua gestão fora, a sua rotina fora, a sua disciplina fora, vocês têm que implementar essas regrinhas. Tá? Então, todo esse conjunto aí, mais um monte de outras coisas que a gente fala, e aí o coletivo que o brasileiro deu para isso é correria. Tá uma correria, tá? A correria normalmente tem uma causa ali que está dando a correria e a causa é você está fazendo coisas ou permitindo coisas que não deveriam estar sendo prioridade, ser a tua prioridade no momento. Isso aí é falta de rotina de gestão, não é azar, né? Como está aí na apresentação. Se vocês têm pergunta, ergam a mão. Se vocês têm comentários, ergam a mão. A gente abre. Aqui também, com o passar do tempo, outro objetivo das nossas mentorias é interação. Aqui vocês tragam questões, problemas particulares, não, mas problemas específicos da rotina de vocês, para a gente debater aqui. E a gente possa aprender com os problemas e as soluções de cada um, entendendo onde foi aplicado certa coisa que deu certo, que eu posso trazer para o meu dia a dia, para o meu negócio, para a minha particularidade. Beleza, pessoal? Usem o chatzinho aí se vocês puderem comentar alguma coisa, só para eu saber que eu não estou falando besteira, tá? Vamos passar então aqui. Aí é o que eu falei. Tá corrido. Tá corrido não explica nada. Tem que entender uma coisa, quando tudo tá sempre corrido, tem alguma coisa, não é sinônimo de que a empresa está intensa. Normalmente, isso é desorganização da empresa. Desorganização da empresa é desorganização de quem? De quem trabalha na empresa. Seja a empresa é grande, pode ser desorganizações específicas em certos setores. Ou pode ser, no caso da maioria das nossas empresas, desorganização nossa. Tá? Correria permanente ali, ó, é sintoma de improviso. Eu estou improvisando meu dia a dia. O que é improvisar meu dia a dia? É que eu estou fazendo as coisas na coxa, é que eu não estou aplicando a minha parte técnica que eu sei, que eu estou pegando as coisas técnicas que eu me propus a resolver e estou fazendo de qualquer jeito que eu não sei? Não. O improviso aqui eu estou improvisando na pior parte, que é na minha organização do dia a dia. Eu estou deixando que o acaso e o destino esqueci a palavra correta agora, as, as, as casualidades do dia, ditem a maneira como eu vou trabalhar. Sou refém do dia a dia. E a gente, para ter um negócio, uma gestão de negócio de sucesso, para nos dar mais possibilidade de ter sucesso como empresário, nós não podemos ser refém do dia a dia. Isso inclui frases ousadas como: a gente não pode ser refém do cliente. Em que sentido? Cara, o cliente é o que manda para nós aqui. Mas existem regras que abarcam os nossos clientes também. Porque se eu não criar essas regras, vira uma loucuragem. Tem um vídeo que eu assisti outro dia que a frase cabe aqui, né?
Se o McDonald's, acho que vocês devem ter visto isso no Instagram volta e meia. Se o McDonald's vendesse o que o cliente brasileiro quer, ele ia ser a maior franquia de arroz com feijão do Brasil. Entende que o sentido disso não é que o cliente não importa. Não. É a dosagem. O cliente importa, eu estou construindo uma coisa para ele, mas eu não sou refém do cliente. Quando ele entra no serviço, ele compra um produto, ele adere às regras desse serviço de produto que foram criadas para que eu consiga entregar isso da maneira mais produtiva, eficiente, para que ele tenha mais benefício. Tá? E aí, causas ali, possíveis causas dessa desorganização, três possíveis principais causas. Não planejou a semana. Então, se eu não criei uma gestão, se eu não organizei, não tenho ali um calendário, uma agenda rotineira pré-estabelecida, você não planejou a semana. Então, isso é uma das principais causas. Não tem priorização de prioridade. Priorizações de prioridade. Né? Desculpe a redundância, mas é isso. Então, assim, nem tudo que chega para vocês no mesmo momento tem que ser prioridade para resolver na hora. Tem um ranking de coisas, existe uma hierarquia daquilo que pode parar uma coisa que eu estou fazendo agora e aquilo que pode ficar para ser atuado depois, para atuar depois, para responder depois. Tá? O outro problema é o dono só age quando a urgência aparece. A urgência aparece por quê? Porque eu negligenciei algo que eu deveria estar controlando, acompanhando, executando. E por que eu negligenciei isso? Porque eu estou na correria. Porque eu me permiti estar na correria. Como é que eu controlo a correria? Eu já dei a resposta desde o começo, e a gente já dá para vocês desde o começo. Gestão da rotina, tá? Deixa eu passar o slide. Então, complementando o que a gente está falando. Trabalhar muito não é trabalhar certo, tá? O que não significa que, se tu quer ter sucesso, tu não vai trabalhar para um cacete, tá? Você vai trabalhar para caralho. E aqui a gente vai se permitir que a gente passe a mensagem da maneira como a gente fala. Então, vocês vão ver um palavrão volta e meia, tá? Só para pontuar. Então, o problema não é o cara trabalhar 10, 12, 14 horas por dia. Porque isso vai acontecer. Dependendo de qual é o teu objetivo para a empresa, vai acontecer. E aí é outra coisa, autoconhecimento. O que eu quero com o meu negócio? Esse é meu objetivo. Esse meu objetivo exige 8 horas por dia, 10 horas por dia, 12. Esse meu objetivo vai exigir que em algum momento do meu negócio eu tenha que trabalhar 14 horas por dia? Provavelmente sim, para quem tem objetivos maiores ou menores. Também não é uma regra, cara, porque uma coisa que vocês não têm que cair é a questão do papo de internet, que é assim, o cara que não trabalha 14 horas por dia é um largado, um folgado. Vai do teu objetivo, cara. Eu tenho empresas que fazem parte da nossa da Antifrágil, que o cara deixou bem claro o objetivo dele. Cara, eu quero manter o que eu tenho e crescer um pouco. Eu não quero me matar. Eu já me matei trabalhando 25 anos. O que eu tenho tá bom, eu só quero estruturar para que eu não perca isso. Então, o meu nível de trabalho é um. Ah, eu quero ser uma empresa nacional. A Antifrágil quer ser uma empresa nacional. Cara, meu nível de trabalho é outro. E aí eu tenho que fazer as pazes com isso. Aí eu tenho que estruturar a minha rotina e minha organização para fazer as pazes com isso. Para fazer as pazes que eu trabalho com meus clientes durante 8 horas por dia e tem mais 4 depois. E eu tenho que estar com isso organizado para eu cumprir, porque eu já estou com o nível de energia baixo, ou já gastei bastante energia durante o dia. Mas se eu não fizer, ninguém vai fazer. O problema, então, não é o cara trabalhar 14 horas por dia. O problema é o cara trabalhar 14 horas por dia na moda louca, sem conseguir dar avanço, porque não tem organização. Tá? Não adianta, se você não organizar, trabalhar mais não é sinônimo que vai dar certo. Às vezes, na maioria dos casos, é só você dando volta e aumentando o teu cansaço ainda mais. Isso aí, quais são os sintomas? Quando você vê que está se esforçando, esforçando, se esforçando, a coisa não está virando em resultado, normalmente tem que parar e pensar, por que que isso está acontecendo? Qual que é a causa disso? Né? Então, esforço em direção vai virar desgaste, porque numa ação tua tu está puxando para lá. Aí numa não ação, inação tua, tu começa a puxar para o lado contrário.
né? Ficar trabalhando sem uma rotina, tu não vai conseguir identificar os erros, vai ser mais fácil de cair em erros, repetir eles. Cara, o dia a dia dos negócios aí comuns das pessoas que não colocam em prática uma gestão boa do seu negócio é repetição de erro, cara. É fazer a mesma cagada todo dia, toda semana, sem abrir o olho e falar, cara, estou fazendo cagada. Por quê? A gente vai chegar um pouco mais para frente. Porque abrir o olho e falar, estou fazendo cagada, vai envolver um processo de reconhecer que está fazendo cagada, o ser humano não gosta disso. Porque a hora que eu. E não é que não gosta disso porque ele tem que estar certo. É porque a hora que você reconhece que está fazendo cagada, qual é a lógica, né, o compromisso lógico? Preciso parar de fazer cagada e fazer as coisas certas. E isso vai dar o quê? Trabalho. E a vida de empresário para crescer sim, vai dar trabalho. Tá? Então, por que é tão importante a gente fazer isso? Tá? A gente tem um curso que a gente gravou e vai lançar dentro de alguns meses, eu acho, está em pré-venda, que é o antigo plano micro. Né? A gente comprimiu num curso para vender e uma das partes que a gente conversa dele é isso aqui, que tem que estar claro para todo mundo. A maioria dos empresários criaram a empresa deles, a grande maioria, e eu estou falando de inclusive aqueles que têm cabeça boa, tá? Com a ideia de eu vou fazer aquilo que eu sou bom ou tipo, sem pensar nesse universo de coisas que você está vendo aí nesse gráfico, que estão pairando ao redor da atividade principal dele e que fazem parte de ter uma empresa. Então, a maioria das pessoas que tem uma empresa no Brasil, principalmente, e vamos falar da realidade do Brasil, ele acha que a empresa dele é isso aí que está no meio, atividade principal. Atividade principal é a parte que tu faz direcionada para ganhar dinheiro. Agora você tem que fazer tudo o resto para poder manter a tua empresa, para potencializar a parte que vai dar dinheiro e para não desperdiçar ela. Então, assim, não é só de vender e atender, fabricar ou prestar serviço que vocês vendem, que a gente vive. A gente vive de ser empresário, de administrar uma empresa. E quanto mais a gente está na nossa condição aí, empresas menores, com menos equipe, depois que a gente chega, que a gente começa a poder botar um cara para cuidar do comercial, um cara para cuidar do financeiro, por exemplo, um responsável do setor que vai unir atendimento, marketing, beleza? São outras dificuldades que vêm, mas para a nossa realidade, é nós que vamos fazer tudo isso aí. E aí, se o meu foco é o dia inteiro na atividade principal, que horas tu vai fazer as outras coisas que vão garantir a sobrevivência da tua empresa? Porque a atividade principal todo mundo faz. A gente tem gente que trabalha com sistemas aqui, a gente tem gente que tem laboratório, a gente tem gente que trabalha com arquitetura, e dentro do Radar Negócio nós temos diversos outros nichos, lojas de roupa, alimentação, agências de marketing, assim por diante. Os concorrentes de vocês todos fazem a atividade principal. Todos eles, sem exceção. Boa parte deles é bom no que faz também. Onde é que vocês vão ganhar, cara? Nessas outras coisas. É isso que diferencia. Tem uma regra de produto, de venda de produto, que se aplica aqui dentro do contexto específico. Se aquilo que eu faço ou aquilo que eu vendo é igual do que o meu concorrente vende, o que manda nessa equação? Alguém sabe? Alguém quer tentar levantar a mãozinha aí ou comentar? Acho que se o produto que eu tenho é igual ao produto do meu concorrente, o que manda é preço. E guerra de preço é a pior merda que existe para uma empresa. Guerra de preço é a guerra de quem vai falir primeiro. Agora, todos esses aspectos que estão ao redor dessa tua atividade principal é o que vão fazer a tua experiência, a tua diferenciação como empresário. Ali que você vai ganhar
o potencial para crescer. O que eu preciso para conseguir trabalhar ali? Eu preciso de uma gestão da rotina organizada. Porque se eu tiver que atender 8 horas por dia atividade principal, 6 horas por dia atividade principal, eu tenho que estar organizado para conseguir fazer bem o resto dentro do tempo que me sobra. E também conseguir descansar um pouco, porque tem que descansar, cara. Né? Qual que é a principal fonte de saúde a longo prazo? Sono. Então assim, pô, vou passar o próximo ano dormindo 4 horas por noite. Vai dar merda. Eu tenho que levar isso em consideração quando eu estou cuidando da minha empresa. Eu tenho que levar em consideração uma coisa muito importante que a gente ainda não bate tanto, mas é um dos pilares aí da Antifrágil junto com nossos clientes, é que o cara enxergue a necessidade e a importância da vida não profissional, da vida pessoal e da qualidade da vida pessoal pro negócio dele. O cara tem que entender que ele também tem que ter uma vida pessoal saudável para poder o negócio dele dar certo. E aí, se eu tenho que gerir a minha atividade principal, todas as outras atividades, mais a minha vida pessoal, e eu fizer na moda louca, a chance de dar errado é grande. É gigantesca. Tá? Deixa eu passar o slide aqui rapidinho. E aí? O que fica fora da agenda vira improviso. É o que a gente vê como consequência. A gente improvisa no dia a dia. Né? Então, eu não criei uma agenda, tá fora. Aí, que horas que eu confiro receita e despesa? Que hora que eu faço meu acompanhamento financeiro? Que hora que eu vejo, não só falo com o cliente, mas que horas que eu acompanho esses clientes, vejo se faço um trabalho mais estratégico junto a eles. Que momento que eu vou analisar meu lucro no sentido de entender quais são as fontes principais que estão me gerando receita e lucratividade, o que eu estou vendendo ou oferecendo de serviço que não está valendo a pena oferecer. Ações comerciais, revisão de produtos e problemas repetidos, que eu tenho que começar a matar essas repetições que acontecem, pendências, responsabilidades e um monte de outras coisas e particularidades dos negócios de vocês. Tá? A gente vive no improviso. O que não entra na agenda vai virar improviso, não vai virar gestão e vira lembrança, urgência e culpa. Porque daí começa as coisas. Pô, eu deveria ter sido mais produtivo hoje. Ah, eu não consegui fazer isso. Eu sou um bosta. Eu não consigo nem fazer isso. Você não está aplicando, se esforçando dentro do importante, que é manter uma rotina. Passando aqui de novo. Tá. Aí vem o conceito que eu falo para muitos clientes nossos, né, que a gente bate muito forte. Sucesso de uma empresa. A história de fracasso, eu vi esse termo outro dia que é muito importante. Histórias de fracasso são milhões. As histórias de sucesso são muito parecidas. Tá? O que está normalmente não, que está 100% dentro das histórias de sucesso? Fazer o que é chato. Aqui chato não é tipo assim, isso aqui não é divertido. O que a gente chama de chato aqui na Antifrágil é aquilo que eu não tenho costume de fazer, não gosto. Por exemplo, vamos dar exemplo que é mais fácil. Eu sou empresário, não sei mexer numa planilha. É chato planilha. É chato fazer isso. É chato aprender, sentar e aprender, apanhar um pouco para conseguir entender uma ferramenta, uma planilha. É chato. Mas quem tem sucesso é quem faz, sendo chato ou divertido. Não interessa se é chato ou não. Tem que fazer para dar certo. O que vai me permitir ter mais chance de conseguir fazer essas coisas que são chatas? De novo, gestão da rotina, organização e disciplina para cumprir isso. O que normalmente a gente vê de chato? Né? Ou inútil nem tanto, acho, né? O que a gente normalmente vê de chato ali? Financeiro, né? Controle de receitas, aí acho que faltou uma palavrinha, revisão de números, indicadores, organização do documento, acompanhar a pendência, planejamento semanal, reunião de alinhamento, se eu tenho uma equipe, né? Registro de informações,
aprender a usar a ferramenta, botar isso em prática, revisar a minha agenda. Cara que vai dar certo faz o que não quer fazer. Tá? O empresário que vai dar certo faz aquilo que ele não quer. Ele faz aquilo que precisa fazer. Então, assim, o empresário sério não faz só o que gosta. Não existe. Fazer o que gosta é uma parte pequena do teu negócio. Quando você tem sucesso, essa parte pequena e o sucesso que tu tem na empresa é o suficiente para tornar o resto, não é legal de fazer, mas torna o resto tolerável também, vou exagerar, mas faz com que você não ligue para a chatice mais. Porque aquilo dá sucesso, começa a olhar o sucesso do negócio que ele te gera. E aí entra muito dos problemas da cabeça das pessoas em relação a ser empresário, que é achar que ser empresário tem alguma coisa a ver com vontade, como é que é a palavrinha mágica que todo mundo usa? Motivação, ter facilidade para fazer as coisas ou não. Cara, é zero. Empresário é zero isso daí. Vontade não sustenta nenhuma empresa. Ninguém vai para frente só na base de vontade de fazer as coisas, de motivação para fazer as coisas. O cara vai para frente fazendo sem vontade. Isso gera resultados, pequenos resultados que vão se acumulando. Isso gera motivação boa. Motivação boa é aquela do tô vendo as coisas acontecer. Continua sendo chato fazer aquela atividade, mas tô vendo acontecer. Então eu vou fazer. É disciplina, galera. Não tem outra história. É disciplina. Quero ter sucesso na minha empresa. Eu vou ter que aprender a ser mais disciplinado. E eu vou ter que aprender a fazer as coisas sem vontade de fazer. Eu vou ter que aprender a aprender coisas, mesmo que eu não tivesse a fim de aprender essas coisas. Vamos trazer aqui para nosso cenário. Fazer uma ferramenta da antifrágil que é chata pra cacete, mas que vai ter que fazer. Sempre que a gente vai estar relaxando a disciplina, em qualquer cenário, tá? E aí eu não estou falando só das nossas ferramentas ou da parte no que tange ao radar e suas ferramentas, mas outras coisas do dia a dia de vocês. Sempre que você relaxa a disciplina, não faz ou tem literalmente uma indisciplina, essas coisas não vão sumir. Você pode no máximo varrer para baixo de um tapete e não ver quando elas explodem. E é isso que a maioria dos empresários fazem, tá? O cara que vai à falência e ele, pô, não entendo como eu fui para falência, porque você virou um mestre de varrer indício que tá apontando para ti falando isso aqui vai dar merda para baixo do tapete. Adiar quando está cansado, faz quando está motivado, não tem motivação. Nós tivemos uma conversa hoje com a equipe do comercial, porque a gente tem a questão de comercial, e aí o João vai dar alguma dessas mentorias um dia com a parte comercial, estratégias, motivação de comercial, não existe esse negócio, motivação. Você vai vender só quando está motivado, você só vai vender quando está bem no dia, ou se o dia não estiver bem, então não preciso vender, porque não estou no humor. Eu ia mandar um foda-se, né? Mas não vou, já mandei. Dane-se o humor. Dane-se a vontade. Tem que fazer igual, cara. Tô aí recebendo isso aí. Ah, tô escutando o cara falar que eu tenho que fazer igual. E o negócio é a gestão da rotina, exatamente, porque é a gestão da rotina. É a disciplina em cumprir a sua rotina que vai fazer com que você passe por cima dessa motivação que você não tem, desse cansaço que está te pegando. Cara, a diferença aqui dentro desse escritório, quando entra na disciplina, é gigantesca, cara. Exemplo meu, segunda-feira, cara, eu produzi coisa que alguma vez que eu estava mais indisciplinado, eu demorava uma semana, eu fiz em um dia. 3, 4 robôs de análise, revisão de manutenção, esse treinamento, o script de treinamento, a apresentação, reunião com o cliente, cara, num espaço de 6 horas. Porque eu estava seguindo a minha agendinha e o meu backlog de atividades que estavam priorizadas, que estão com as datas bem definidas do que eu tenho que fazer de cada frente. Tá?
A tal da vontade ali, outro ponto importante que a gente tem que falar, faz com que tu confunda movimento, ou seja, está de um lado para o outro, com avanço. Não é porque você está correndo de um lado para o outro que você está indo para frente. A maioria das pessoas que dão certo como empresário estão correndo para cacete, mas dando volta aqui, cara. Tá? Passando. Então, o que é rotina? O que a gente começa a entender por rotina que vai nos ajudar a passar por cima disso? É entender e decidir as coisas antes do que elas aconteçam ou do que as causalidades do dia a dia aconteçam para te tirar o foco. O que é o primeiro passo da rotina que a gente, com as nossas ferramentas, ajuda vocês a fazer? Entender, definir o que tem que ser feito em todas as frentes do meu negócio. Quando eu tenho que fazer isso? Quem é responsável por isso? Muitas vezes nas nossas empresas hoje em dia, nós somos responsáveis por tudo. Agora, se eu tenho uma equipe, quem é responsável por tal atividade operacional? É fulano. Qual é a minha responsabilidade de verificação, acompanhamento? Estar presente com o cara para entender se o cara está realmente seguindo essas. Só vendo aqui quem está com a gente, beleza? Que está realmente seguindo a definição, né? A atividade que ele tem que fazer e assim por diante. Tá? O tempo que eu vou me dedicar. Porque daí outro ponto que a gente cai em erro. Ah, eu tenho tal atividade para fazer. Gastei o dia inteiro. Você deveria ter gastado o dia inteiro? Você não tinha outras coisas importantes para fazer ao longo do teu dia e essa atividade não poderia ser dividida ali nos próximos 3, 4, uma semana, um mês? Todo mundo quer fazer tudo para ontem. Todo mundo pega uma parte de um projeto e fala assim, eu quero resolver esse projeto hoje. Tá, é viável fazer isso? Não vai prejudicar o teu negócio? Entendimento sobre isso. Qual o resultado que a gente precisa revisar, né? Outro ponto importante da gestão da rotina. Quando que a gente tem que avaliar? Rotina, agenda, a gente revisa. A gente aconselha sempre, mensalmente está dando uma olhada, porque a natureza muda, a situação muda, a natureza, né, dos nossos compromissos. Então a gente tem que fazer alguns ajustes. Ajuste não é limpar a agenda e vou fazer umas do zero de novo. Ajuste é aos pouquinhos. O que eu tenho que fazer? Ah, esse ponto aqui, essa 1 hora e meia eu estou fazendo em 2 horas, tem que ajustar aqui. Essa outra atividade que eu tinha botado um bloco de 1 hora e meia, eu estou vendo que eu gasto meia hora, mas eu poderia fazer 2 dias na semana. Então eu vou mudar e vou deixar em dois bloquinhos de meia hora. Né? Por que a agenda, quando a gente vai começando a montar ela a partir disso, ela não vira um treco de decoração que nem tá aí, aquela decoração perversa que fica lá te falando, ah, tu não tá fazendo o que tu falou, tu não tá fazendo o que tu falou. Ela vira um compromisso operacional da empresa, cara. Ela vira a certeza que você vai executar o que precisa, né? E que você vai conseguir o pequeno avanço do dia naquela frente específica. Pessoal, estamos. Alguém não está concordando, para não falar a pergunta que deixa aberta, né? Estão concordando? Não. Contrário, alguém aqui até agora fazer não concordo com isso. Vamos ver se tem isso, se tem uma contravisão, né? Algo que não é da maneira como a gente está apresentando para vocês. Alguém aí com. Não, isso aí não está certo desse jeito. Acho que não, né? Então, outro ponto importante, fazer as pazes que empresário não é cargo de horário comercial. Então, para vocês, nossos queridos clientes que não conseguiram participar do ao vivo, muito importante, todo mundo tem que estar com essa página. Empresário não é cargo de horário comercial. Todo mundo sabe aqui. Não é cargo de segunda a sexta ou sábado até meio-dia. Esse é o horário da tua, ainda mais quando você é empresário ou uma equipe mais enxuta, da tua atuação com a clientela. Depois tem o resto, tá? Principalmente no começo. E aí a dedicação nesse começo é que vai fazer com que você consiga construir no futuro próximo a sua rotina que vai te deixar muito mais confortável, porque você fez a empresa crescer, você conseguiu chegar ao patamar da delegação, você conseguiu distribuir as coisas. Acompanhar é muito mais fácil e rápido, no sentido de tempo gasto, do que executar.
Então a gente tem que ter esse objetivo, mas para eu chegar nesse ponto, eu preciso organizar a empresa e entregar ela nesse momento organizado desse jeito. E para eu chegar nessa entrega da minha empresa organizada, onde eu vou poder ficar acompanhando, eu vou ter que passar pelo processo da disciplina de manter a minha rotina para chegar nesse ponto. Tá? Então, normalmente, isso aqui é óbvio, no micro pequena empresa tem que fazer tudo, tem que fazer a entrega principal, tem que fazer a gestão. A gestão significa tudo que tem que ser administrado, também tem que vender, também tem que fazer controle sobre tudo essas coisas que você está fazendo, sobre a venda, sobre a tua execução, a execução do teu colaborador, sobre o teu financeiro, sobre os teus processos. Tem que pensar em melhoria. Que hora que vamos pensar em melhoria? Se a gente ficasse aqui na rotina do antifrágil, só falando, na parte dos clientes, né, daquilo que a gente entrega, dessas atividades que são contato com o cliente, como é que a gente ia melhorar a nossa metodologia? Como é que a gente ia tornar ela cada vez melhor para vocês? Na parte da organização, né? Então, assim, uma coisa que todos nós aqui que estamos no Radar Negócio principalmente temos que entender eu quero ser empresário, eu quero ter sucesso, então vamos lá. Por quanto tempo eu vou me comprometer que não é cargo comercial? Quanto tempo eu faço as pazes que vai ser uma dedicação maior do que a maioria das pessoas fazem? Assuma esse compromisso com você. Tá? Tudo isso vem antes de montar a agenda. A gente nem chegou na agenda. Viram? Não chegamos ainda na tal da mapear, criar uma agenda e seguir ela. Mas são todos pontos importantes que vocês precisam colocar na cabeça para realmente se comprometerem, se vocês quiserem, em ser empresário. É isso que vocês vão passar. Porque os que não fazem isso, a gente está vendo aí, cara, fechando um atrás do outro. Quando o cenário econômico é bom, ele permite ineficiência. Quando o cenário como isso o antifrágil vem disto, tá? O conceito dele. Antifrágil é aquele que aguenta a tranqueira e melhora com a tranqueira. Melhora com as dificuldades. É isso que a gente quer criar em todos vocês, clientes nossos, que vocês sejam antifrágeis. O que é antifrágil? Cara, não interessa se a economia, o clima, o clima econômico, social, caralho, a quatro, tá ruim, eu vou conseguir sair melhor disso. Só que eu não faço isso me dedicando igual o normal. E nós estamos vendo isso. Então, assim, os dados não param de sair, né? No passado, acho que foram 4 ou 6 milhões, o João tá ali, ele pode me falar melhorzinho, mas vamos dizer que são 4 ou 6 milhões de empresas que fecharam. Quem que vocês acham que fecharam? A galera que não tem rotina, cara. Ele foi varrendo para baixo do tapete os indícios, não se propôs a fazer o que é chato, a conta cobra. Vai cobrar. E eu não conheço um cara de história de sucesso que viveu na flauta. No sentido de, o cara era desorganizado mesmo, deu certo. É só se o cara é extremamente inovador, único ou monopólio. Senão não dá certo isso aí. Tá? Ou é por lei. Isso aí também, quando é por lei, tipo cartório, serviço público, essas coisas. Então, assim, o que a gente ajuda com as nossas ferramentas, e é por isso que a gente aplica elas e a gente reforça aqui mesmo dentro desse nosso treinamento, desse nossa mentoria em grupo aqui. Enxergar primeiro a realidade antes da gente criar uma rotina. Por isso a importância da primeira ferramenta que vocês recebem, que é o mapeamento da sua rotina, da sua agenda de rotina. E vejam que já desde cara a gente já começa com uma coisa que é chata de fazer. Porque para eu mapear a minha rotina, eu não posso mapear um dia. Eu tenho que ter uma visão completa de como são meus hábitos. E por isso que a ferramenta 20A, que tem a versão do aplicativo para quem se dá melhor em celular e a versão de planilha para quem se dá melhor com a planilha, na verdade o aplicativo como é que ele funciona? Ele preenche automaticamente a sua planilha, usando integração com o IA, né? Enfim, por isso que ela é um mês, 4, 5 semanas. E aí a gente começa a
treinar vocês para a vida de empresário. Porque ela é chata, mas ela não é difícil. Se a cada 1 hora eu abrir meu celular aqui, clicar no aplicativo, digitar o que eu fiz, eu gastei 2, 3 minutos. Se eu for bem organizado, eu tenho um caderninho aqui do lado, eu vou anotando aqui, chega no final do dia, eu vou fazer tudo de uma vez, não tem problema. Mas eu faço isso, vou gastar 10 minutos, 15. Então não é difícil de fazer, mas ela exige habilidade da disciplina. E é ela que, se você fizer certinho, em 1 mês, não precisa nem da nossa análise. Você vai entender o que você está fazendo errado. Você já vai ter a percepção. Claro que a nossa análise é útil porque a gente vai trazer uma contextualização não somente da tua rotina, mas das melhores práticas para a gente poder compor uma rotina inicial mais estruturada. Então, fazer a ferramenta 20A é muito importante porque ela vai te mostrar onde é que o teu tempo está indo para fora, onde é que você está desperdiçando ele, que atividades importantes estão ausentes. Mas como assim? Porque você vai chegar no final de uma semana, 2 semanas mapeando e vai se tocar, pô, 2 semanas e eu não fiz isso aqui que é uma das coisas mais importantes para o meu negócio. Urgências que se repetem, então você vai começar a anotar, pô, fui improdutivo, mas estou vendo agora que eu estou mapeando aqui, eu estou entendendo que, pô, estou sendo interrompido direto por tal coisa, né? Vamos dar um exemplo, por exemplo, de uma loja onde eu sou o dono que fico presente, mas a minha equipe não está bem treinada e qualquer coisa eles têm que tirar dúvida comigo. Tá? Eu estou fazendo a minha atividade de gestão comercial, né, de estratégia comercial dentro da loja, estou fazendo compra direito, estou ajustando preço, estou olhando meu estoque para ver o que vai ser promoção, o que não vai ser, estou fazendo a minha gestão de processo comercial e a cada 5 minutos, tal coisa aí, eu não me lembro como é que faz. Fulana pediu tal coisa. Como é que é? Ciclano pediu tal coisa. Tu não vai para frente. Então você começa a entender. E isso são urgências que estão acontecendo, e eu preciso lidar com isso. Onde é que a empresa está dependendo mais de memória do dono do que de um processo efetivo, né? Então, para tudo, por que o radar, por que a antifrágil e qualquer outra consultoria vai trabalhar com diagnóstico, né? Com mapeamento? Porque não adianta tentar resolver uma coisa sem entender o que está acontecendo. E a frasezinha, antes de eu melhorar minha rotina, preciso encarar o que é a minha rotina real, é a verdade total desse processo. Tá? Dúvidas e comentários, pessoas? Pessoas não. Pessoal. A gente vai, com o passar do tempo, também ir desenvolvendo melhor as ferramentas ali para a gente utilizar dentro dessas mentorias em grupos, para ter uma interatividade melhor e menos, de repente, menos robótica, assim, né? Mas já começamos bem, conseguimos botar para gravar com áudio, o treinamento vai estar disponível, então, pô, quero ver o que o Milano falou de novo naquele ponto, quero entender, né, para me ajudar a fazer uma reflexão. Vai estar, essa aqui é o nosso primeiro, tem esse foco mesmo de ser um pouquinho de pessoal, vamos abrir o olho e enxergar a realidade para estimular as pessoas, vão ter treinamentos mais técnicos, mais mão na ferramenta e assim por diante, tá, pessoal? Então, continuando. E aqui é um ponto extremamente importante na hora da minha estruturação de rotina. Não existe coisa perfeita no universo. Perfeito é só Deus. Não existe coisa perfeita no universo. Então, a melhor rotina nunca vai ser a rotina perfeita. A melhor rotina é aquela que você consegue fazer. E é aí quando o cara passa da fase de beleza, eu aceito que eu tenho que ter uma rotina, eu vou me comprometer a seguir ela. Qual que é o próximo passo onde ele cai no erro e isso faz com que ele abandone? O cara cria um monstro de uma rotina que é linda e não dá para executar de jeito nenhum. Porque ela é ou engessada demais, ou não levou em conta a realidade dele do dia a dia, né? Ou o cara, a pessoa
ainda não conseguiu entender quanto realmente traz de dificuldade executar cada atividade, quanto tempo é gasto, a realidade do seu comportamento da sua empresa em horário comercial, às vezes, né? Então, a gente tem que criar, e vocês vão ver que nós nunca na Antifrágil entregamos para vocês uma sugestão de rotina que está preenchida das 8 horas da noite às 18 horas da noite. Nós temos blocos em brancos, blocos que podem acontecer, ou se não tiver nada naquele bloco naquele dia, você ganhou um tempo para fazer outra coisa. Porque nós temos que construir as coisas de maneira realista. Então, primeiro erro, o cara não quer enxergar, o cara quer fazer na moda louca. Segundo erro, beleza, eu reconheço que preciso estruturar um pouco, não olhar o que eu estou fazendo agora. Olhei o que eu estou fazendo agora. Vou montar alguma coisa. Passei do próximo erro, vou montar alguma coisa. Monto um negócio que eu não consigo seguir. Aí mata, porque o cara fala, não, isso aí não, esse negócio de rotina não dá certo. Cara, ninguém consegue seguir uma rotina, porque, cara, eu montei aqui, fico louco, não consigo seguir. Não consegui seguir, porque você montou uma coisa que não está realmente organizada. Nem realmente estruturada para que você consiga aplicá-la no dia a dia. Todas as ferramentas da Antifrágil, todas as ferramentas do Radar Negócio, toda a metodologia, ela é pensada e pode não estar uma ou outra ferramenta ou uma parte da metodologia ainda nesse estado, mas ela está pensada para como eu consigo com que os nossos clientes façam isso da maneira mais simples possível. Vocês não têm ideia de como a gente, na parte de desenvolvimento, quebra a cabeça para tentar simplificar o máximo possível as coisas. Mas uma coisa a gente nunca vai conseguir fazer, que é que vocês não tenham que executar as coisas. É por isso que quem entrou no radar nos últimos 3 ou 4 meses viu que a nossa proposta comercial está vindo com duas opções. Uma opção onde vocês executam, que é o normal, e ela tem um preço, e uma opção onde a gente executa por vocês. E ela custa, para 12 meses, R$ 78 mil. Porque é o preço de um funcionário. Porque para vocês não ter que executar, vocês vão ter que contratar alguém. É vocês. Você é empresário, você que tem que botar em prática, você que tem que executar. Né? Então, pontos mínimos que a gente precisa para organizar a nossa rotina. Atividades para controlar a empresa, momentos para revisar os números da empresa, momentos para organizar a pendência. Organizar a pendência não é sair executando, é organizar, entender o que é prioridade, o que não é prioridade. Você tem que lembrar que algo que é prioridade na semana seguinte pode não ser nesta semana, porque de alguma maneira resolveu, pela característica do negócio, ou porque realmente não era prioridade, eu achava que era. Então essa organização, essa revisão é importante. Execução de ações comerciais, correção de problema. Para corrigir problema que eu preciso, identificar problemas, entender onde eles estão, tá? Manter um acompanhamento e conseguir executar. Então, uma rotina boa cabe na realidade. E aí, se ela cabe na realidade, tem outro ponto. Não tem desculpa. Não tem desculpa. A arte do não. Estou fazendo uma atividade dentro da minha rotina. Fui interrompido. Fulano, pode ser daqui 1 hora? 98% dos casos o cara vai falar, não, pode. O cara vai te ligar, urgente. Ah, tudo bom? Ah, uma urgência. Posso ligar daqui a meia hora? Pode. 98% dos casos, pode. Então você não aceita mais desculpa e você não pode mais dar desculpa. Tá vendo para deixar as pessoas entrar, Gabriel? Já liberei aqui. Entrou mais uma pessoa. Então é isso. Aqui só para botar um ponto que eu quero reforçar com vocês. Aquilo lá, ser empresário é se dedicar. É vocês que vão executar. Somos nós que temos que fazer as coisas na minha empresa, na nossa empresa. Então, dentro da metodologia, a gente está entregando a ferramenta, a gente está entregando o conceito, a gente está entregando a análise e a sugestão.
Só que vocês têm que entrar com o suor, a execução e a decisão. Outra coisa importante, né? E a gente botou isso no esse slide também voltado da dicotomia antifrágil e vocês, nossos clientes. Mas é para tudo na vida de vocês. Onde as pessoas morrem também no negócio delas, profissionalmente, pessoalmente, falta de decisão. Por quê? Novamente, natureza humana. Decidir significa que você pesou, teoricamente, né, uma boa decisão, pesou os riscos e consequências e está disposto a passar pelas consequências da sua decisão. O que as pessoas fazem? Elas evitam decidir como se isso fosse resolver alguma coisa ou o problema fosse misteriosamente desaparecer. Então, quando o cara evita decisões, evita a conversa difícil, evita fazer a atividade chata que ele tinha que fazer, na verdade, isso aí é a pessoa tentando se esconder do problema e torcendo para que a coisa se resolva sozinho. E eu vou dar uma notícia meio triste para vocês. As coisas no mundo não se resolvem sozinho. Elas vão piorando se você não tomar decisão e executar. Tá? Então, rotina se ajusta. Ah, fiz a minha rotina, não está dando certo. Não se abandona, se ajusta. O que não está dando certo dentro dela? Porque é tudo que não está dando certo. Então você montou uma rotina de merda aqui, realmente não vai servir. Então você montou nas coxas. Vamos voltar e montar de novo. Mas assim, normalmente não é. É a ansiedade que te faz ter esse tipo de comportamento. Controla a ansiedade. O que não está dando certo? É tudo. Não, calma. O que realmente não está dando certo? É tal e tal coisa não está encaixando. Vamos mudar? Ajusta, divide, comprime, espalha durante a semana, aglomera num lugar só. Isso são as estratégias para melhorar a sua rotina. E ponham em prática. Nada, nenhuma rotina vai dar certo uma semana. A rotina é a tua arma. Por que ela é a arma do sucesso do empresário? Porque cada dia ela dá um grão de sucesso. Ela dá um pequeno, 1 ml de sucesso. Mas daqui a um ano, isso é juros composto, tá? Então ela dá 1 grão hoje, mas amanhã ela é cumulativa. Então eu gostei da metáfora. Ela dá 1 grão hoje. Amanhã, se você fizer de novo, ela dá 2. E ela é exponencial. Depois de amanhã, se fizer, ela dá 4. Mas continua sendo grão. São 4 grãos. Depois ela dá 16. Depois ela dá. Puta, 16 ao quadrado. Não, é 32, né? 2 ao quadrado. 32. Depois ela dá 64, 128. Daqui a pouco ela está dando 1 milhão num dia. Daqui a pouco quanto? Daqui a um ano, 6 meses, que eu estou executando minha rotina, que eu fiz pequenos ajustes. Então a regra é a que está ali no quadro para vocês. Tem que aplicar por algumas semanas, pelo menos um mês, para entender o que funcionou. Óbvio, pô, apliquei uma semana e essa parte aqui está totalmente fora. Faz o ajuste. Mas não abandona. Aplica algumas semanas, vai observando. Então, eu ter a rotina vai me permitir observar o que funciona, não só na rotina, em tudo aquilo que vocês vão aplicar no dia a dia. Então, observei o que funcionou, observei o que não funcionou. Aí vocês começam a entender a coisa mais difícil, que quando as pessoas conseguem aprender esse conceito, elas vão tendo cada vez mais avanço, que é qual é o problema. Quer ter sucesso? Entenda qual é a pergunta, né? Qual é o problema? Então, observar vai fazer com que você entenda qual é o problema. Se eu definir um problema, fica muito fácil de definir uma solução. Corrige o que ficou inviável. Apareceu coisa nova na minha rotina porque mudou alguma coisa, entrou cliente novo, entrou um serviço novo, um produto novo que a gente não fazia. Incorpora nas atividades, rearranja. E mensalmente ou bimestralmente, né? Dependendo de como é que tá, como a tua rotina pode lidar com não um engessamento, mas ela pode ser mais repetitiva, não, menos volátil, né? Ela pode ser menos volátil.
Você revisa ela mensalmente, bimestralmente, a cada 2 meses. Máximo bimestralmente, tá? Sempre bom estar dando uma olhada de novo. Ajustar ela é fazer a tua evolução acontecer. E aí você evita a tal da abandono ou a troca constante. Isso aí o que é? Isso é autossabotagem. Pelo motivo que for. Aí tem que fazer um exame de consciência, de autoconhecimento. Por que eu estou me sabotando nesse ponto? Né? O que isso vai fazer no dia a dia de vocês? Resultado, cara. Não tem fracasso que persista com uma rotina seguida com disciplina pelo tempo que for necessário. Eu trago uma frase do Flávio Augusto, eu nem sou de ficar assistindo muitos outros caras, tá? Mas volta e meia a gente pega algumas frases importantes. E não é só o Flávio Augusto, algumas pessoas que eu gosto de acompanhar de outros países também, cara, eles falam de formas diferentes a mesma frase. O Ninja, o Ninja quem já viu dentro dos clipes lá, é um cara meio loucão, mas muito inteligente, né? Cara, ninguém me ganha no cansaço. Isso é o segredo do sucesso, cara. O segredo do sucesso é fazer até dar certo. É não desistir. Porque dá certo, cara. Eu só vou falar isso, dá certo. Se eu criei uma rotina, se eu conheço meu negócio, por conhecer meu negócio, eu criei uma rotina que me permite atuar nele. Não tem como dar certo se você não ficar fazendo ela pelo tempo que for necessário. E vocês vão se surpreender que o tempo necessário, às vezes, não é tão longo para alguns aspectos. Às vezes é longo, tá, cara? Depende do teu objetivo. Vamos falar o objetivo da antifrágil. O objetivo da antifrágil é ser nacional, é vender para o Brasil inteiro, não vender para o Brasil inteiro. A gente tem um objetivo de um número ali de clientes ativos num período de 5 anos, quando a gente definiu isso ano passado, muito grande. O que isso significa na tradução de fazer aquilo que é necessário até que dá certo? Que o nosso tempo do até dar certo é muito maior, mas é porque eu quis esse objetivo. Porque nós aqui queremos esse objetivo. Agora, quando você transporta esse conceito para a tua realidade, do teu objetivo com a tua empresa, esse tempo pode ser maior ou menor. Mas é fazer ela executar a sua rotina, ter disciplina com a sua agenda, que o resultado vai vir, cara. Só que ele nunca vai vir antes da execução, que nem tá essa frase aí. Nunca vai vir antes da execução. Se vem antes da execução, é a exceção que não desprova a regra. Porque existem exceções, mas elas são exceções. Exceção não é 10%, exceção é 1%, 0,5%, 0,01%. E a exceção não desprova a regra. Tá? Então, assim, pessoal, a mensagem de hoje que eu quero passar para vocês é essa. De novo, eu estava esperando receber uma ferramenta fantástica e um conhecimento algo complexo. Não, é simples, cara. É simples, só que vocês têm que aplicar, todos nós temos que aplicar isso no dia a dia. Disciplina e organização, disciplina e pelo tempo necessário. Organizar a semana, coloca o que é chato na rotina. Isso aqui é um ponto muito importante, acabei não falando lá atrás. Então, o chato. Eu tenho que aprender uma planilha, eu tenho que estudar um livro, eu tenho que fazer uma ferramenta antifrágil, eu tenho que. Vamos tirar do nosso contexto. Eu tenho que conversar com o cliente, não suporto conversar com o cliente. É um exemplo, tá? É chato para mim. Então, isso entra na categoria coisas que eu acho chato. Coloca na rotina, porque se não tiver na rotina, você não vai fazer. É óbvio que você não vai fazer. Se é chato de fazer, você não botou numa maneira que está assim explícito, agora é a hora de fazer isso. Você não vai fazer, cara. Só que o chato é o que garante sucesso. Né? Executa no horário definido para isso.
veja o que está acontecendo, revise os resultados, ajusta a tua rotina sem abandonar ela. Mundo real, pô, do meu mês aí com 25 dias úteis de empresário trabalhando, eu consegui fazer por 20. Legal, cara. Mês que vem vamos tentar fazer 21. A gente vai chegar no estado perfeito. Talvez um mês eu consiga fazer todo o estado perfeito. Mas normal, cara. O que também não pode é, pá, não consegui ontem. Pô, que merda. Ah, mano, desisti. Ah, é difícil. Não, cara, amanhã é um outro dia. Começa de novo. Vai fazer aquilo que você definiu que vai dar certo. Então, pô, primeiro mês eu fiz 15 de 30 dias. Legal. Próximo mês vamos fazer 16, 17. Vamos fazer 20, depois vamos fazer 21, depois vamos fazer 23, depois vamos fazer todos os dias. E aí, aquele negócio, resultado disso é grão, mas é exponencial. Um grão exponencial é 1, 2, 4, 16. Daqui a pouco você encheu o silo inteiro de grão. Tá? Empresa de sucesso não nasce em correria. Não vira de sucesso em correria. Em correria ela corre para falência lá na frente. Mas tô tendo resultado, tô vendendo pra caralho. Cara, tá cheio de exemplo do cara que correu para falir. Tá? Disciplina, repetição, padronização, rotina é o que faz dar certo. O que nós temos para vocês? Isso aí, a nosso conjunto de ferramentas da gestão de rotina e acompanhamento de atividades, 20, 20A, análise que a gente vai fazer em cima disso aí. Então, cara, para quem está no ponto de ainda fazer a sua planilha, seu mapeamento, dedicação no mapeamento, tá? Descreva, sem preguiça, o que você fez em cada horário. Pô, mas nesse horário eu fiz 6 coisas diferentes. Descreve, cara. A gente vai analisar. Então descreve. A gente tem que encontrar esses padrões. Não deixa sem fazer. Encontra a maneira que é não mais fácil para você fazer. Ah, eu preciso fazer, toda hora que eu fizer alguma coisa eu tenho que registrar. Show, a cada meia hora eu registro. Cara, eu prefiro dividir 3 vezes por dia. Show, prefiro fazer no final do dia. Show, porque eu vou anotando. Prefiro fazer no começo do dia seguinte. Show, desde que funcione para você, você não deixa de fazer a atividade. Aí depois, quando a gente cria as nossas sugestões para vocês, aplique. Passa pelo tormento de aplicar. Vocês têm que fazer isso, cara. Senão não vai dar certo. Então aplica para começar a entender e colher os resultados, cara. Vocês vão colher. Beleza? Como estamos de tempo, 19h43. Excelentemente dimensionado. Pessoal, dúvidas, perguntas, comentários, discussões que vocês queiram trazer. Vamos abrir para isso agora. Se não tiver, não vamos ficar forçando a barra para levar até as 20 horas, só porque tem que ir até as 20 horas. A gente encerra. Mas se vocês quiserem trazer exemplos ou alguma dúvida, alguma situação para a gente conversar aqui, é bom porque mais gente vai aprender com isso. Fiquem à vontade, por favor. Franciele, acredito que estou errando em organizar a rotina com as atividades mais detalhadas. Deixo de forma genérica e me perco. Entendi que devo colocar, por exemplo, horário tal, realizar atividade no hábito da consultoria. O ponto antes entra naquela questão do ponto antes da gente começar, ou que a gente tem que usar a ferramenta 20 para ir entendendo exatamente esses detalhes. Então, assim, se eu estou vendo que eu estou tendo dificuldade com tal coisa, por que eu estou tendo essa dificuldade? Qual que é a fonte dela? Né? Especificidade, que nem você falou, ó, deixo de forma genérica e me perco. Tudo, essa questão de genérico ou específico é uma troca. Você troca profundidade e qualidade por rapidez. No que a gente está fazendo, naquilo que vocês estão fazendo nesse ponto, gastar um pouco mais de tempo para ter mais qualidade de informação é melhor, porque é a fase de mapeamento para analisar. Então, quanto mais profundidade a gente tiver, melhor. Não significa que tem que ser uma prolixidade gigantesca.
tá? Então, assim, eu recomendo que vocês tentem detalhar as agendas de vocês, principalmente no mapeamento, de uma maneira bem clara, que seja claro o que você está fazendo. O negócio de digitar rápido é aquilo que eu já conversei em outros pontos aqui dessa nossa mentoria. É a preguicinha. É a preguicinha, cara. Eu tenho isso aí também. Ah, vou digitar rápido, vou falar rápido, vou fazer do jeito porque não queria estar fazendo. Essa hora que é o combater do. Não, pera lá. Eu sei que estou sendo preguiçoso agora. Deixa eu fazer certo. Tá? Será que eu respondi você? Só me confirma ou ficou uma dúvida ou eu viajei aqui? Oi, vou abrir aqui, é mais fácil, né? Olá, Franciele, tudo bom? Consegui participar, viu? Que bom. Não, eu acho que eu já fiz, né, essa parte da Sim. mapeamento, né? E, digamos assim, no meu planejamento mesmo, que eu tô deixando para na sexta-feira já planejar a próxima semana, ou se eu não consigo, na segunda-feira planejar a semana, né? E aí, quando eu coloco, de tal e tal horário, eu vou fazer atividades antifrágil. Aí eu deixo atividade antifrágil. Ah, entendi. Aí eu vou lá e qual que eu tenho que fazer? Daí aquilo que eu te falei hoje. Perfeito. Olhei aquela que eu queria e passei. Ou eu devo colocar atividade 21. Aí, assim, a tua Aquele horário. rotina, a sua agenda está bem construída, tá? Uhum, Porque a agenda, se vocês verem, eu tenho duas agendas. No mesmo calendário do Google, eu tenho duas agendas. Eu tenho uma agenda que é a estrutura da minha rotina. O que uhum, que é a estrutura da minha rotina? Eu posso dizer de cabeça para vocês. Vou pegar a quarta-feira. 8h30 às 9 horas, organização das atividades do dia e preparação. Das 9 às 10h30, atendimento de clientes, se eu tiver atendimento de cliente. Das 10h30 às 11, atendimentos específicos de WhatsApp. Das 11 ao meio-dia, faço atividade, desenvolvimento de processos. Daí eu tenho o intervalo do meu meio-dia, depois eu tenho 2h30, 2 às 3 horas, às 3h30, atendimento de cliente de novo. Depois eu tenho desenvolvimento de ferramentas, depois eu tenho reuniões das 5 às 7 e depois eu tenho um buffer das 7 às 8 se tiver que fazer alguma coisa que faltou no dia, tá? Isso é o meu frame da minha agenda. Ela está totalmente completa, mas o que eu vou fazer dentro desse frame é o que eu venho no começo da semana. Ah, então, na quarta-feira, nesse horário de desenvolvimento, eu vou olhar meu backlog, e meu backlog tem o que eu tenho, revisar robô tal, fazer tal metodologia, revisar tal coisa, eu vou escolher essa e essa e essa atividade para fazer. uhum. Então é a composição, a tua estrutura tá boa. Agora você tem que planejar a utilização dessa estrutura. Então, sim, exatamente. Começo da semana, eu tenho horário do antifrágil sexta-feira, 2 horas. Tá. Antes de chegar naquele horário, você define o que eu vou fazer das atividades do antifrágil naquele horário. Sim. E aí, para qualquer outra coisa de vocês dentro da rotina. Inclusive, a definição de se eu não tiver nada. Então, como eu falei, eu tenho horário para reunião com clientes praticamente todos os dias, das 9 às 10h30. E se eu não tiver reunião com cliente? Eu tenho uma hierarquia. Primeiro, atividade do cliente que eu preciso fazer. Ah, não estou devendo nada. Segundo, desenvolvimento. Com isso, eu já não vou passar desocupado. Então, assim, se eu não tiver atividade, uma reunião com o cliente, eu vou ter alguma outra coisa para fazer naquele horário, mas está organizado. Sim. Faz sentido? Sim. Jéssica, para você, faz sentido? Era um pouquinho mais ou menos dessa maneira que a Franciele trouxe? É isso aí, pessoal. Então, assim, construir a tua agenda, que eu falei, é a parte mais fácil. Aí a aplicação envolve exatamente essas pequenas rotinas. E aí vocês mesmos veem que para eu conseguir manejar, gerenciar e aplicar a minha rotina, eu já tenho que ter organização. Eu tenho que colocar isso dentro da minha própria rotina, né? O tempo para poder planejar. Então, por exemplo, cada um tem que levar a sua particularidade em conta. Eu coloco meia hora no início do dia para fazer essa organização. Mas é uma característica muito minha. Como eu tenho um backlog de atividades já totalmente montado, eu já tenho um backlog com atividades com prazos definidos internas aqui, né? Que eu tenho que fazer de desenvolvimento, melhoria de processo, criar ferramenta, emissão de relatório, emissão de análise, que tem coisa para fazer até julho.
Então, para mim é muito fácil eu não precisar pegar no começo da semana e falar assim, agora eu vou organizar o que eu vou fazer na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Já está organizado, eu já tenho datas e eu vou encaixando isso dentro dos meus horários. Isso é uma particularidade minha, não precisa ser a de vocês. Agora vocês têm que entender como vocês funcionam e qual é a particularidade da rotina de vocês e encaixar nesse planejamento específico. Planejamento geral vocês fizeram. Agora o específico é todo dia ou toda semana. Beleza? Faz sentido para vocês? Mas show de bola. Alguma outra dúvida, pessoal? Se não tivermos mais nenhuma dúvida, iremos encerrar. Agradeço a todos vocês que participaram, fico muito contente. Acredito que as pessoas vão começar a enxergar também daqui a pouco os vídeos dentro da nossa própria página do YouTube da empresa. Quem não está seguindo o YouTube da empresa, por favor, siga. Não é por favor que eu quero audiência. Cara, tem tudo, vai ter todos os tutoriais de como usar as ferramentas, vão estar lá. Hoje está gravado por mim. Daqui a pouco, quando a gente for estruturando e crescendo mais, nós vamos fazer uma gravação mais profissional. Mas está lá. Como usa a ferramenta 05? Já está tudo lá. Como usa o aplicativo da ferramenta 20? Já está tudo lá. Como usa o que é a ferramenta 3A de plano de contas? Já está lá. E eu tenho no meu backlog até o final, até o dia 7 de. Eu acho que eu estava falando com o João hoje. Até o dia 7 ou 6 de julho, vão estar todas as ferramentas lá. Tá? Então sigam. As mentorias em grupos vão ficar lá também, dentro da playlist de mentoria em grupo. E aí a gente vai evoluindo e melhorando. A gente tem a ideia de passar depois por uma barreira não paga, mas uma barreira que a gente consiga deixar isso exclusivamente para vocês, com uma aba de comentários para cada vídeo mais estruturada com o passar do tempo, tá? Para que vocês possam usufruir dessa parte de conteúdo também. Beleza? Novamente, obrigado a todos que vieram, aos que estão assistindo aí não ao vivo, espero que vocês tenham aproveitado também. E lembrem no dia a dia dos conceitos principais. É fazer o que eu não quero é fazer o que eu não quero. Façam aquilo que é chato. Organize sua rotina, façam o que é chato para vocês pelo tempo que for necessário. Vocês vão ter sucesso. Vocês vão conseguir aplicar e resolver 90, 95% das coisas que vocês precisam dentro de uma semana. Às vezes até 100% quando for muito bom. Pessoal, muito obrigado. Boa noite. Excelente resto da semana, né? Temos quinta e sexta-feira, que seja bem produtiva. Lembrando, se vocês precisarem de alguma coisa, entre em contato pelo WhatsApp, com dúvidas, surgiu uma situação, gostaria de que vocês me ajudassem a avaliar. Entrem lá também, mandem no canal do WhatsApp, que nós estamos lá para isso. Boa noite para vocês, obrigado por quem participou. Vou fechar a gravação primeiro e depois fechar a sala.